Sejam bem-vindas, minhas amigas e meus amigos. Este é o Trocando Ideia, um programa de entrevistas semanais. Esse programa tem, para mim, um significado muito especial no dia de hoje, porque nós trouxemos uma pessoa que eu admiro muito e cuja carreira eu acompanho há muitos anos. Ele é ator, diretor de teatro e criou o Teatro Oficina, que revolucionou a cena teatral brasileira. E a partir daí, ele foi mudando tanto as coisas, foi se adaptando a novos tempos e sempre criando. E continua agora da mesma forma que ele o fazia quando era praticamente um adolescente. É o Zé Celso Martinez Corrêa. Zé Celso, muito bom estar aqui com você, um privilégio para mim. Para mim também. Escuta, Zé Celso, você nasceu numa cidade pequena do interior paulista, Araraquara. Né? Araraquara, Morada do Sol. É a Morada do Sol. Como diz, é indígena, Araraquara. Como é que você subiu parar em São Paulo? Eu vim parar em São Paulo porque chega um determinado momento que a cidade do interior é extremamente entediante, e uma cidade muito reacionária, dividida em classes, assim, muito feito um bolo perfeito, não é? Com um clube da burguesia, um clube da classe média, um clube popular e os negros passeando no jardim, diferente do footing que os brancos faziam. Quer dizer, eu quis sair logo lá. Até a primeira peça que eu escrevi foi Vento Forte para um Papagaio Subir. Eu não sabia o que ia fazer, sentei na máquina quando empinava o papagaio caiu, fui buscar ele longe, ele estava todo molhado, eu deixei ele no quintal. Aí no dia seguinte o sol rompeu ele, mas de repente bateu um vento e os pedaços de folha voaram. Aí eu fui para a máquina de escrever, de uma escola de datilografia que meu pai tinha, uma escola de comércio. Eu escrevi em 40 minutos, falei, é isso que eu vou fazer na vida. Aí, a partir disso, cara, eu queria sair de lá e foi isso que me empurrou. Foi esse vento que me levou para cá, para Sampã. Isso não surgiu do nada, essa ideia? Como assim? Essa ideia de escrever essa peça surgiu do nada? Não, surgiu desse acontecimento, que foi um acontecimento importante, porque era um papagaio que eu fiz muito precioso. Fui buscar as varetas num chinês que morava numa casinha de teto baixo, tinha aquela barba comprida, cheiro de incenso, uma coisa assim totalmente mística, né? Então eu construí com muito prazer, eu chamava de Imperador do Espaço, e soltei ele no chamado Lago da Câmara de São Paulo, lá, que era um lago muito bonito, que tinha muitos ipês coloridos, ipês amarelos, ipês roxos. Meu pai tinha filmado muito naquele local. Enfim, aí eu falei, é isso que eu vou fazer na vida, porque eu não sabia o que ia fazer na vida. Aí eu falei, agora é teatro. Então, desde então, assumi inteiramente e até hoje é o que eu faço. Você veio para São Paulo, mas veio para estudar em São Paulo. Eu vim para fazer direito, né? Porque na época tinha que ser o advogado, o médico, o engenheiro. Né? Mas aí as salas eram repletas, tinham 300 pessoas, um professor dando aula falando em Tilbury, né? A gente dormindo, pondo óculos para dormir, uma turma toda que gostava de teatro sentava atrás, e foi lá que nasceu a oficina. Botava óculos escuros e dormia na aula. Né? Depois chegava na época do exame, e lia nas apostilas e passava em médio est virtus. E aí foi um curso que eu achei muito fraco. Inclusive fui aluno, imagina, do Gama e Silva, que logo depois no golpe foi um dos mentores do golpe de 64. Né? Os professores eram péssimos, a escola era péssima. Agora eu tenho a impressão que deve ter melhorado. Né? Deve ter melhorado muito, né? Principalmente a partir da posição que o lugar tomou agora, antes das eleições, né? A posição democrática. Zé, e você assistia às aulas e como é que você achava horríveis? E que mecanismo de escape você... Dormia.
Eu dormia e depois decorava. Mas aí eu, ao mesmo tempo, eu encontrei colegas que eram apaixonados pelo teatro, então a gente resolveu criar um grupo chamado Oficina. O Jorge Cunha Lima tinha uma sala na Rua Santo Antônio e a gente começou a trabalhar lá. E aí, de lá veio o Teatro Oficina, né? O Oficina surgiu, então, enquanto você era estudante da faculdade? Aí. Praticamente, quando eu me formei, eu tenho impressão, porque primeiro nós fizemos uma peça no teatro que nós estamos agora, mas era um antigo teatro espírita, um teatro de caveira de burro que ninguém ia. A gente fez o Vento Forte, da minha autoria, e o Queiroz Teles, A Ponte. Não sei o que aconteceu, foram 3 sessões, mas foi de um magma, de uma eletricidade. Aconteceu alguma coisa, saiu até crítica do Décio Meida Prado, que a gente saiu do teatro, foi ver ali no Estadão a crítica, né? Então aquilo passou a ser a nossa vida. Então a gente resolveu se entregar e logo se profissionalizou, né? E conseguiu alegar o teatro. A que você atribui O quê? um sucesso, uma peça com 3 espetáculos? 2. 2? 2 peças, é. Eu atribuo a nada, não sei, atribuo a uma questão do momento, do momento histórico, era o 58, né? Era o momento, inclusive, que Sartre tinha chegado no Brasil, voltado de Cuba, né? Ele veio com a Simone, eu fiquei uma espécie de... Estava sempre com ele, fiquei uma espécie de um fantasma em torno dele, eu e a Albertina Costa. Nós ficamos sempre juntos, acompanhando os dois. Eles foram até Araraquara, inclusive. Eu fui também a Araraquara. Eu era muito fanático pelo existencialismo, né? E lia muito. Como era o teatro naquele tempo? Qual teatro? O teatro brasileiro, o teatro de São Paulo. Era um teatro que tinha coisas bonitas. A primeira peça que eu vi foi O Canto da Cotovia, com Maria da Costa, que era linda, que eu me apaixonei por ela, foi numa matinê. Ela tinha acabado de inaugurar o teatro dela, tinha uma estátua dela, e ela fez o Canto da Cotovia, do Anuio, um elenco muito bom, onde tinha Eugênio Curti, até Fernanda Montenegro fazia coro. E depois eu fui ver à noite, essa noite eu fui ver, no mesmo dia me apaixonei por ver teatro e fui ver a Tônia Carreiro fazendo a Bernard Shaw, né? Pigmalião, acho que era a peça. Aí eu não deixei mais de ir ao teatro e acompanhei tudo, até que realmente nós começamos a criar a oficina com o Renato Borg, a Este Fraser, que vendeu cadeiras cativas. E o teatro a gente construiu em muito pouco tempo, um teatro de sanduíche, de um grande arquiteto, o nome dele esqueci, de 2 plateias, como é o Sesc hoje, como é o Sesc Pompeia. Logo depois daquilo, o CCC botou fogo, aí a gente fez o outro teatro. Nesse outro teatro a gente apresentou, a gente estreou o Rei da Vela, né? E num determinado momento a gente tinha estreado Roda Viva, né? Também, não no teatro, no galpão, e aí o CCC invadiu de novo, bateu nos atores, raptou as pessoas, nós fomos para o Rio Grande do Sul, foi de novo, aconteceu que pegou todos, eu fiz a estreia e voltei. Quando eu voltei para São Paulo, vi a notícia que tinham saído da sessão, que eu tinha saído e voltado para São Paulo, eles foram atacados no hotel e aí apanharam e tiveram que fugir pelas escadarias. Quer dizer, foi muito complicado todo esse começo, né? Mas logo depois, a gente voltando, parecia uma volta da Guerra do Paraguai, todo mundo ferido, sangrando, machucado, num ônibus que puseram de volta. Aí eu fiz uma peça que achava que ia demorar meses para fazer. Em 15 dias, nós montamos o Galileu Galilei, e estreou no dia do AI-5. No dia do AI-5. Exatamente no dia do AI-5. Quando nós chegamos no teatro, a gente ouvia o anúncio do AI-5, né? A gente já tinha fugido em 64, né?
quando já tinha estreado o teatro e tal. E a gente até estava fazendo Pequenos Burgueses, mas a gente estava preparando uma peça chamada Pena que Ela Seja uma Puta, uma peça elisabetana do John Gay. E aí a Lilian Lempes apareceu, falou, ó, a rua está cheia de tanque. A gente saiu, deixou uma mesa arrumada com todas as pessoas que iam fazer, com Eugênio Curtis, Célia Helena, Raul Cortez, enfim, o Jô Soares, um elenco maravilhoso. Até hoje eu não me esqueço daquela mesa abandonada. Aí, quando eu voltei, eu parti para fazer uma coisa mais atuante, né? José, e essa fase tão triste da história brasileira, né? Especialmente do teatro brasileiro, como é que vocês conseguiam montar espetáculos ainda com aquela ditadura A gente montou e a gente driblava, né, a cena. Nós montamos Rodava Rei da Vela, por exemplo, foi em plena censura. E depois, quando fomos viajar com ela, a gente era perseguido, até que nossa bilheteira foi chamada. Era muito bonita ela, Teresa Bastos. Ela tinha os peitos bonitos, ela tinha um cabelo assim grande, ela botava uma flor vermelha e ficava na bilheteria assim, maquiada, maravilhosa. Mas ela foi chamar para Brasília e ela então reconcertou o texto com o censor, né? Aí nós estreamos, em vez de um país colonial, era país tropical, mas a gente fazia como queria. Excursionou pelo Brasil e foi várias vezes preso. Era uma coisa assim absurda. Mas a imagem que eu tenho dos Pequenos Burgueses, do Rei da Vela, parece que lotavam os teatros, Lotavam. Não é? E eram espetáculos ainda. Terça, quarta, quinta, sexta, terça, sábado, quarta, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, exatamente. É. Uma época muito boa, muito boa. Não só nós lotamos, como todos os teatros. E havia também uma ligação muito grande e uma coisa muito bonita. É uma coisa porque era uma época que estava todo mundo fanático por Stanislavski. Então não tinha ego. Qualquer coisa... O Eugênio Curtis abriu até um estúdio para atores que estavam em outras peças, que tinham dificuldades com a cena, iam lá, faziam a cena, e a gente discutia a cena. Quer dizer, não tinha ego nenhum, porque Stanislavski ele era a comunhão de todo mundo. Não tinha ego. Era muito bom, porque era a discussão do método, né? E depois, escreve o método para a gente, o método assim, em linhas gerais, o método do Stanislavski. A base dele é o se. Se você estivesse vivendo essa situação, o que você faria? Mas depois evoluiu muito, né? O próprio Stanislavski evoluiu muito. E saiu um livro enorme, depois de toda a obra dele, em que ele, na realidade, ele não fez um método. Os americanos transformaram o sistema dele num método, mas era um romance. E nesse romance, inclusive, ele conta toda a história das montagens dele e depois os momentos que ele trabalhou só com diretores, né? Já com uma tendência diferente, né? Eu fui visitar, até quando eu fui à Rússia, eu fui visitar o lugar que ele morreu, até a casa que ele morreu, e aí tinha duas moças que tinham sido bilheteiras do Teatro de Moscou, ficaram encantadas, foi muito bonita a visita, né? Eu amo muito ele. Como depois passei a amar muito o Brecht, eu fui muitas vezes ao Berlin Ensemble, atravessava o muro, via os espetáculos que eram maravilhosos, comia muito caviar, que tinha, né? Me lambuzava de caviar, oriental, né? Fazendo contrabando. Se fosse pego, ia preso. Mas depois que eu descobri Oswald de Andrade, isso tudo para mim estava superado. Brecht estava superado. Por quê? Por quê? Porque o Oswald de Andrade tem uma liberdade poética muito maior, né? O Brecht tem ainda uma coisa de afastamento, uma coisa ideológica, né? Tem tudo isso. O Oswald de Andrade não. O Oswald de Andrade é muito maior que ele. E depois eu fiz Mistérios Gozosos, eu fiz várias peças dele.
eu quero muito fazer a Morta, não fiz ainda, mas estou devendo a Morta, porque ele escreve muito bem para teatro. Ele escreve... Bom, ele é um grande escritor, em todos os sentidos, mas no teatro, sobretudo, ele é genial. E ele tem até um roteiro para cinema que saiu meu pai tinha uma biblioteca que tinha uma coleção de livros, de uma coleção, esqueci o nome, mas tinha dentro uma peça, um filme do Oswald de Andrade, que se passava numa barbearia, né? Eu até quis mostrar para o Ganzella, que era muito apaixonado pelo Oswald também, mas, enfim, não aconteceu. Mas aí o Rei da Vela teve um impacto enorme naquele Enorme, tempo, e você chegou a remontar agora há pouco muitas tempo, vezes, né? e com muito sucesso sempre, né? O Renato Borg fez, mas depois o Marcelo Drummond substituiu muito bem. Aí nós apresentamos em vários teatros, porque o Rei da Vela ele pressupõe o palco, né? Porque tem toda uma cenografia deslumbrante do L. Eichbauer, né? Que é feita com o primeiro ato como se fosse um circo, o segundo ato como se fosse teatro de revista, tem aquele painel da Guanabara atrás, e o terceiro ato como se fosse uma tragédia, uma cortina vermelha de tragédia, e o último ato é uma espécie de missa negra, quando, enfim, o Abelardo II se casa com Heloísa de Lesbo, depois dele ter matado o Abelardo I. Não é? Quer dizer, é uma peça que faz sucesso ainda hoje. Se montar hoje, lota. E a repercussão naqueles anos? Quais anos? No começo, a primeira apresentação. A primeira apresentação foi uma loucura, porque a gente não ia agradecer. A gente não ia agradecer, ficava atrás de cena. Aí demorou demais para uma manifestação. De repente, um bilheteiro do Teatro da Air France tinha ido, o Renatinho, e começou... Bravo, bravo, bravo. Aí o público, uma parte vaiava, outra parte aplaudia. Tinha pessoas que chamavam Oswald de Andrade, que queriam prender Oswald de Andrade. Quer dizer, uma loucura. Mas foi sempre maravilhoso. E o que, na tua encenação, o que incomodava as pessoas que não gostavam? Eu acho que depois as pessoas se apaixonaram, não é? Porque a encenação era muito linda, o cenário do Erich Bauer, figurino do Erich Bauer, a interpretação extraordinária, primeiro do Renato Borg, depois do Marcelo Drummond. A gente esteve pelo Brasil inteiro com a peça, né? No Teatro da Amazônia e tudo. Tivemos, inclusive, na França, durante a 68, em maio de 68. No dia da estreia do nosso espetáculo, nós estávamos num hotel na Rive Droite, no hotelzinho, e aí o Godard estava filmando a polícia, né? A RSS. Ele chamava SS, RSS, venez, venez, venez. Aí eles foram e pegaram ele. E eu estava no hotel, eu joguei uma cadeira em cima da polícia, né? Aí eu fechei a panela, porque a polícia mandou uma bala em mim e pegou no meu olho. E eu fiquei todo cheio de bolinha, porque era com aquela matéria do Vietnã, na Palme. E eu fiquei cheio de bolinha, e estava o Léo Richman comigo e a mulher, e eles ficaram me espremendo as bolinhas, e foi a estreia do Rei da Vela. Quando nós estreamos o Rei da Vela, quando nós voltamos, havia 250 barricadas. Aí parou tudo lá. Nós tínhamos que fazer uma excursão pela Europa toda. Aí parou, e a gente voltou. Eu fiquei algum tempo, muitos ficaram mais tempo, porque estava muito bom, estava uma festa em Paris. Né? Eu voltei para o Brasil e vi fazer Roda Viva. E aí aconteceu também outro problema. Outra repressão brava, né? A repressão brava. Mas a gente sempre continuou, inclusive durante toda essa ditadura. Depois, esse tempo passou, a gente foi se desenvolvendo, cresceu muito, criou muitas peças, né? E, finalmente, agora, nós estamos montando A Queda do Céu, do Schopenhauer e do Henri Albert, um etnólogo francês que gravou as conversas que ele teve com o Schopenhauer
em Yanomami, ele fala em Yanomami, ele gravou tudo e depois ele montou o livro, né? Montou o livro de 703 páginas, que ele termina com pós-escrito, do Bruce Albert. Mas toda a outra parte do livro é o próprio Schopenhauer, né? E é muito bonito o livro, porque às vezes é de uma inspiração absurda, porque eles não têm literatura escrita, né? Tudo que eles falam vem exatamente do xamanismo, vem do chaperismo, que eles chamam de chaperi, e vem do sonho. Quer dizer, eles eles fumam a iacuana, fumam no cheiro de iacuana, aí ficam pirados, né? E sonham com coisas, com tudo que é sonho, que eles sonham, vira a realidade política deles, né? É uma coisa muito impressionante. Porque os brancos geralmente sonham com coisas assim muito banais. Eles sonham com coisas que possibilitam a estruturação política deles, né? Sonhos muito bonitos, né? Que ele conta, inclusive, praticamente muitos sonhos agora na queda do céu, né? E a peça vai ficar pronta só a escrita da peça. Nós estamos ainda faltam 2 capítulos, faltam 3 capítulos ainda, porque são 24 capítulos. Faltam 2 mais um, que é um massacre, depois que é um adendo, que é uma coisa muito bem escrita, muito perfeita. Acho que foi todo o Bruce Albert que escreveu. E a gente quer colocar tudo na peça, sabe? Porque é de uma riqueza absurda. É de uma riqueza absurda. É de uma poesia enorme, inclusive é um grande texto, assim, a nível do grande teatro musical, quer dizer, mundial. Não musical, mundial, mas é musical também. Porque os índios, inclusive, eles cantam muito, não é? Eles cantam muito, muito. Cantam e depois que eles cheiram a iacuana, eles entram em contato com os chapires, que são as figuras que trazem toda que revelam para ele em sonhos as coisas todas, que ele depois, por incrível que pareça, todo sonho vira realidade e vira realidade política, né? É muito lindo. Mas eu estava pensando aqui, você não pega nada fácil para fazer, né? Dificílimo. Inclusive, a fase mais difícil vai ser quando a gente começar a montar agora. Já. Inclusive, porque a gente vai ter que trabalhar com a maioria dos atores indígenas, inclusive o jovem Schopenhauer, o adolescente Schopenhauer, o atual Schopenhauer, enfim, e outros personagens, o sogro, etc. E muitos indígenas. Brancos vão fazer só garimpeiros, pessoal da FUNAI e missionários, as missões de Teose, né? Que infernaram muito a vida deles, tudo isso, né? Ele narra tudo isso, o inferno que foi, e é hoje ainda, a garimpagem. Já melhorou muito, com o Lula entrando, já começaram a abandonar, mas ainda tem garimpagem. Zé, estava um projeto desse tamanho, como você está enfrentando agora, fiquei lembrando dos Sertões. Sertões. Eu acho é mais complexo que os Sertões. Eu acho os Sertões uma obra-prima da literatura brasileira. É uma obra-prima. Uma obra-prima. Acho que um dos livros mais importantes que foram importantes. escritos no Brasil pela qualidade da literatura, além dele ter toda aquela história dramática. Do texto e da densidade. E você fez cômica. os Sertões, foram 3 espetáculos, né? 6. 6 espetáculos no total. E uma coisa que me impressionou muito foi você ter feito o Estouro da Boiada. Ah, lindo. Porque o Estouro da Boiada escrito é uma coisa, tem uma força muito grande aquele texto do Euclides, né? Agora, fazer isso no palco, como é que você encenou pensou nessa encenação? A encenação ela foi feita progressivamente, não é? Primeiro nós estreamos com A Terra, que já é muito difícil porque
Não tem personagem. Tem só descrições, entidades né? da Terra, né? Rios, montanhas, A planalto. botânica. O Planalto Central do Brasil, nasci, sabe? É mais coisas geográficas a primeira parte, né? A segunda parte já começa a história. É a luta, né? É a luta, não, primeiro vem a terra, depois O vem... homem. Não, é o homem, E a e luta. depois vem a luta. Só o homem foram o homem 1, homem 2, luta 1, luta 2, né? A gente demorou 6 meses para botar tudo de pé. E viajou para a Alemanha 2 vezes com a peça. A cena do estouro da boiada, os atores que sobem, pulam, entram Nossa, maravilhoso. Você se sente que você está ali no estouro de uma boiada Verdade, mesmo. é. Uma Não, boiada humana. O Euclides é maravilhoso. Agora, essa peça tem a mesma grandeza, por incrível que pareça. José, explica como é o processo criativo. Você lê um livro, vê um texto e você diz, eu vou encenar isso aqui. Por onde você começa? Bom, aí no caso, a gente está começando pela dramaturgia, né? Por botar no papel, né? Escrever a peça, porque a peça é uma peça ditada pelo Bruce Albert, é um livro, né? E é um livro belíssimo. É impressionante a eloquência do Schopenhauer, em alguns momentos, é de uma poesia assim, de caráter internacional, uma grande poesia, muitas vezes, né? E então a gente primeiro faz a dramaturgia, a gente lê as cenas, cada cena inteira, depois já está tudo no PDF lá, né? E aí a gente vai lendo e vai excluindo o que a gente pode excluir para reduzir o texto, né? Trabalho diário? Trabalho diário, menos domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 pessoas brancas. A gente se sente muito criticado por sermos brancos, né? Mas é que para conhecer a obra primeiro, tem que ser nós mesmos, né? Depois que adaptar e começamos a trabalhar com os indígenas, realmente vai haver uma mudança radical. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai virar música, muita coisa vai virar poesia, vai virar canto, vai virar... Inclusive, eu quero que eles façam, às vezes, cheirando o Yacuama, né? Porque é o Yacuama da viagem, eu quero também eles viajando. Eles não vão ficar o tempo todo representando. Eu espero que eles topem e fazer tomando Yacuama. E também é muito difícil ir atrás do elenco, né? Um elenco indígena que possa fazer... Eu penso em alguns atores, não sei se tem um ator indígena que é prêmio Jabuti já 2 vezes, é o Davi Mundukuru, eu acho, que eu vejo ele muito no papel do Schopenhauer. Não sei se ele vai topar. Ainda não falei com ele, não falei com os indígenas. Você está há muitos anos na estrada, não é, Zé? O que esses anos todos de experiência te trouxeram como maturidade artística? Como? Maturidade artística. Como você evoluiu como artista? Você chega a ter essa ideia, essa noção? Tenho, claro. Eu não sou o que começou. Eu fiz muita peça, muita experiência, né? E inclusive, eu desenvolvi muito uma coisa, música. Eu fiz, por exemplo, Roda Viva musical. Eu fiz muitos musicais e outras peças da Cacilda Becker, todas elas musicadas, tal. Eu escrevi, aliás, 900 páginas da Cacilda Becker. Ensinei 4 peças, mas tem muito mais peça lá. E eu sonho com que essas peças sejam editadas, né? Porque todas elas têm muito valor. Eu, inclusive, vou me casar com o Marcelo Drummond, que tem 60 anos, porque realmente ele é o que conhece mais o trabalho da oficina e ele é o continuador do trabalho, entendeu? Vocês estão juntos há quantos anos? Nós estamos juntos há muitos anos, mas a gente trepava durante 20 anos, mas agora cada um tem seus amantes, suas coisas, né?
Mas assim mesmo a gente é muito ligado, a gente é muito amigo, e ele continua muito ligado em tudo, né? Então ele está, inclusive, com uma peça que está fazendo muito sucesso, que é uma peça do Flávio Cavalcante, Bailado do Deus Morto, que está em cartaz há muito tempo, lotando todo dia, uma peça de direção dele. E ele vai dirigir também uma peça agora da Leila Assunção, com a Kate Hansen e uma outra atriz que eu esqueci o nome. Mas, enfim, ele é um grande diretor também, um grande ator. Ele, desde o Hamlet, né? Desde uma outra peça que nós fizemos, que eu gosto muito, que foi um fracasso. Foi um sucesso em Porto Alegre, mas em São Paulo foi um fracasso, que é Os Inimigos, do... Como é que chama? Do autor alemão. Nós fomos até na Alemanha, no teatro dele, no teatro... Ai, meu Deus. Schiller, claro, o teatro Schiller. É o Schiller. Nossa, às vezes a memória tem um buraco que eu vou te contar. Essa peça foi um sucesso em Porto Alegre, foi um sucesso na cidade do Nietzsche, na Alemanha. Foi um sucesso. E aqui em São Paulo foi um escândalo. A crítica nem fez a crítica porque achou a peça muito perversa, muito imoral, amoral. Realmente é uma peça moral, mas uma peça muito boa, muito bonita, que foi muito prejudicada por preconceito mesmo, né? Podia ter tido uma carreira muito longa. Você chegou a ver? Não. Não cheguei a ver, não. Mas foi feito em Porto Alegre com muito sucesso. José, quando você olha para trás assim, e quando você olha para trás e vê toda a sua carreira, quais são os espetáculos que você acha que foram mais marcantes e que mudaram o rumo das coisas que você fazia? Bom, para mim, a minha primeira peça é muito importante, eu gosto muito dela, né? Remontei ela até há pouco tempo. Remontei com os atores fazendo e eu fazendo como o Bergman em Morango e Silvestre, assistindo os atores, tocando piano, fazendo uma partitura musical no tempo da peça, né? Mas eu acho depois foi o Rei da Vela, essa peça, Os Inimigos, não, Os Bandidos. Os Inimigos eu também fiz, mas essa é de quem que é essa mesmo? Do Gorky. Gorky, é do Gorky. Pequenos Burgueses, do Gorky. A gente produziu muitas peças também, né? Porque eu não dirigi. Por exemplo, a gente estreou o teatro, uma das peças do Teatro Novo foi o Bonde Chamado Desejo, com a direção do Uau, com a Maria Fernanda, uma grande Blanche de Bois, o Mauro Mendonça, um grande Kowalski, e a Célia Helena, uma grande irmã da Blanche de Bois, né? Mas que eu me lembro agora, outros espetáculos que eu fiz mais para frente, fiz muitos, né? Eu tenho, aliás, bom, escrevi, como eu disse a você, 900 páginas de Cacilda, encenei umas 4, mas só. Mas tem muitas por encenar ainda, né? Eu tinha muita vontade. Da Cacilda, a importância da Cacilda no teatro. A Cacilda é extremamente importante porque, além de uma grandíssima atriz, absolutamente... Você assistiu? Assisti. Mas você viu ela no TBC ou só depois? Eu vi, acho que no TBC foi. TBC. Né? Você viu o Gato em Teste de Zinco Quente? Vi. Maravilhosa. Maravilhosa, ela se deslizando em cena, atraindo o amor. Breque, pare de amar. Pare de amar o meu marido. Stanley, pare de amar o meu marido, sei lá, não me lembro. Mas, enfim, ela teve uma importância porque, além dela ser uma grandíssima atriz, ela foi uma grande líder teatral. Ela era líder da classe teatral. Criou uma coisa chamada classe teatral que não existia. Uma união muito grande entre os atores e atrizes de teatro. Não é? Criou uma coisa que, junto com com Stanislavski, e depois mesmo Stanislavski, a classe teatral
criou a Comissão Estadual de Teatro, onde se distribuía verbas para nós fazermos. Quer dizer, ela praticamente, uma vez ela ia ser, tinha um produtor, esqueci o nome dele, que queria que ela fosse a presidente de uma associação enorme que ele criou de todo brasileiro, teatro brasileiro, mas ela não aceitou dessa vez. Mas ela teve uma carreira assim brilhante, tanto no TBC, quanto depois ela foi fazer a companhia dela e fez, por exemplo, a peça do Anil, a viagem, a longa jornada dentro da noite. Você viu? Maravilhoso, maravilhoso. Coisas incríveis. Não ouvi nenhuma outra atriz até hoje que me impressionasse tanto como ela, né? O que mais ela fez também? Ela fez a Visita da Velha Senhora, não foi bem. Eu estava com a Morrinot, nós fomos ver juntos, e era um espetáculo no Teatro Record. Um espetáculo grandioso, assim, que o Falmor dirigiu. Achei que ela estava bem, mas a Morrinot achou que não. Aí nós fomos no auditório, aliás, no auditório não, na Coxia? Na Coxia, cumprimentar ela, e Morrinot não tinha gostado, ela falava só, oh, ficava pintando, não chama nada. Mas eu adorei. Assim mesmo, eu adorei tudo que ela fez. José Celso, fala um pouquinho da arquitetura do Oficina. Teatro Oficina. Como evoluiu o Oficina? Nossa, a arquitetura. Joaquim Guedes fez o primeiro teatro, Teatro Sanduíche. Guedes Freire levantou rapidamente dinheiro com 300 cadeiras cativas, né? O teatro foi construído, tipo Teatro Sanduíche. Lá fizemos Pequeno Burguês, foi um grande sucesso. Né? Depois o teatro foi queimado pelo CCC. Aí nós construímos um outro teatro, logo com apoio enorme da classe teatral. Desculpa, esse primeiro teatro ficava onde? Não, lá mesmo. Lá mesmo, tudo lá. Tudo lá, né? O segundo teatro lá também, do Flávio Império e do Rodrigo Lefebvre, que morreu na época. Então. E lá a gente estreou o Rei da Vela, né, nesse teatro novo. José, eu vejo você contar essas histórias e o brilho que você tem no olhar quando fala desses trabalhos anteriores. O que você acha que o passar dos anos, você é um homem hoje de mais de 80 anos, o que você acha que o passar dos anos te trouxe na forma de olhar o teatro e de pensar no seu trabalho? Muita confiança. Eu tenho muita confiança no trabalho que eu faço, né? Porque eu acho o trabalho muito específico. O trabalho, inclusive, não só o meu trabalho, como o trabalho da oficina. Porque a oficina, eu me lembro, quando proibiram, graças ao Senhor, que demorou para proibir, teve um momento que mandaram 40 censores para ver a peça, e todo o público participava da peça, né, nessa peça. Era uma peça de total participação do público. Né? E eles, então, não compreendiam como é que o público ia. Né? Aí inventaram que nós tínhamos feito um treinamento na China. Saiu uma lisagem. Saiu assim um artigo enorme dizendo que nós tínhamos ido à China e tínhamos aprendido a hipnotizar o público. Né? Quer dizer, eu fui consultado até por um médico de Brasília, da censura, que queria saber como nós conseguimos aquilo. Né? Mas, finalmente, a peça foi proibida no momento que a gente ia viajar com ela para os Estados Unidos. Mas ficou. Era uma muito bonita peça. Quando a gente fez em São Paulo, nossa, a gente começou no Rio, depois veio para São Paulo. No Rio, a gente fez tudo de uma vez. Em São Paulo, a gente fazia em 2 partes. Em São Paulo, eu me lembro que um dia, na primeira parte, a gente morria. Ficava morto. Tinha uma aula de esquizofrenia, uma coisa assim, até que, de repente, a gente morria. Porque tinha uns repolhos que seriam nossos cérebros, e que a gente perguntava para o público se a gente devia esmagar ou não, mas a gente acabava esmagando. E no que a gente esmagava o repolho, a gente morria.
Aí um dia o Mário Sember me pegou, estava no Ruth Escobar, lá embaixo, me pôs nas costas e subiu toda a escadaria, me deixou lá em cima, né? Zé, Ah, aquele tempo era uma ditadura feroz, a ditadura brasileira, né? E vocês viviam, o trabalho de nós vocês estava fizemos. sob censura o tempo todo. É, E, no entanto, essa geração foi muito criativa no muito teatro, né? criativo. Você acha que, de alguma maneira, a censura estimulou essa criatividade? Não, nós trazíamos uma criatividade muito grande, que foi a criatividade que, se não fosse o suicídio do Getúlio, a gente não teria Bossa Nova, não teria cinema novo, não teria teatro oficina. O golpe teria sido antes. O golpe atrasou. O golpe foi em 64. Então não deu tempo da gente rearticular, entendeu? E eu devo muito ao suicídio do Getúlio. É verdade, porque foi quem permitiu que não tivesse o golpe. A gente teve anos de democracia depois, que infelizmente depois veio 64 e acabou a democracia, né? Isso é uma Mas interpretação original da história. Eu nunca ouvi qual? ninguém dizer isso, que o Getúlio, o suicídio do Getúlio adiou o golpe, né? Adiou o golpe. Claro, foi. Adiou o golpe para 64. Agora, nesse 74, mesmo depois do golpe, eu me lembro que um dia nós fomos proibidos, o teatro foi proibido, mas um dia Cacilda Becker se vestiu da maneira mais elegante possível, contratou um Rolls Royce, chamou a Maria de la Costa, que foi até lá, porque a Cleide estava presa. E as duas foram ao DOPS para libertar a Cleide com todos nós da classe teatral, Diáconos. né? E o DOPS é aquela sujeira, aquela porcaria. E aí, imagina a ideia dela, ia ser elegantíssima, com toda a televisão filmando, com toda a mídia, com tudo, não, e falar diretamente com o censor, pedindo a libertação não só pedindo a libertação da Cleide, mas pedindo a libertação do teatro. Os teatros pararam de funcionar. Aí os teatros voltaram a funcionar. Isso ainda era o governo Castelo Branco, né, que aconteceu isso. Quer dizer, ela sempre teve um papel importantíssimo na história do teatro. Zé, você foi crucial na manutenção do Oficina, não é? Como? Você foi uma... Nós, eu, Etty Fraser, Renato Borg, tem mais gente. E o Oficina teve Vitor várias Anandi, ameaças de Célia desaparecer, Helena, não é? Fauzi Arap. O Oficina teve várias ameaças de desaparecer Teve, e completamente, tem né? até agora, porque agora nós estamos querendo fazer o Parque do Bexiga, do Rio Bexiga, né? E aí eu até, como eu vou fazer esse casamento com o Marcelo Zoom, nós pedimos um terreno para ele, o Parque do Bexiga, para fazer o Parque do Bexiga. Vamos imprimir um convite para ele e mandar para ele. Sei lá o que pode acontecer, né? Enfim, inclusive durante 40 anos, mais de 40 anos, ele não conseguiu fazer nada. Até hoje, lá da oficina, a gente vê o sol, a chuva, a gente vê os prédios todos em torno. Tanto que nós queremos fazer a chácara, o Parque do Bexiga, porque queria unir o Castelinho da Brigadeiro, que seria a sede de uma administração, e que o parque iria se juntar ao SESC, do TBC, que o SESC está reformando, e a Dona Eia ficaria exatamente uma zona cultural ótima para a cidade, nesse momento, inclusive, que agora aproveitar o Lula, ver se nós conseguimos uma coisa que quase a gente conseguiu no tempo que ele, mesmo a Dilma que estava no poder, com o Juca Ferreira, quase ele comprou o terreno, O né? terreno pertence ao Silvio Santos. Como? O terreno pertence ao O Silvio terreno Santos. pertence ao Silvio Santos. E o embate com o Silvio Santos, como foi? O embate com o Silvio Santos, primeiro teve momentos que ele deixou a gente atuar, fez até um contrato de comodato. Nós chegamos a instalar lá como é que chama?
Fizemos lá, inclusive, as Dionisíacas. Fizemos as peças todas das Dionisíacas e ele, nesse dia, liberou. Nesse dia tinha um beco sem saída e nós abrimos. E teve uma ligação entre do beco que está aberto, que tinha sido aberto, e uma ponte que nos levava até exatamente esse lugar onde havia a encenação, né? E onde a gente pretende construir esse Parque do Bexiga agora, né? Porque depois que a gente começou a frequentar o terreno, a gente se apaixonou pela natureza e é besteira construir mais cimento, né? É muito mais importante um parque com o Rio Bexiga. É muito importante para o bairro. O bairro não tem nada, né? É verdade. O Parque do Bexiga seria lindo, né? E a tua relação com o Silvio? A minha relação foi boa num tempo que ele nos deu uma espécie de um comodato para a gente poder fazer essa peça. A gente fez um bar para depois dos espetáculos, tal. Foi uma época muito boa, mas depois, quando veio... Bom, a desgraça acontece quando vem o golpe da Dilma. O golpe da Dilma é um marco, né? Porque até então nós éramos tombados tudo pelo Estado, pelo governo, pelo governo presidencial e pelo municipal. O teatro era tombado, então não tinha problema. A gente não tinha problema nenhum. A gente podia fazer o que quisesse, né? Inclusive, a gente estava querendo, na época, construir um teatro lá. Mas depois, com a vivência do terreno, a gente se apaixonou pela natureza, isso é besteira. Não é época de pôr mais cimento nessa cidade, né? É época do parque, né? Quer dizer... E aí vieram esses anos de trevas que nós passamos agora. Esses últimos anos, mas a gente continuou trabalhando. A gente fez... No dia que ele foi eleito, estava todo mundo chorando. Eu falei, não, vamos fazer a Roda Viva de novo. Aí remontamos a Roda Viva, que é musical, alegre, cantado, e que a gente fez muita sátira, muita piada do governo, né? Foi muito sucesso. Mas aí veio a epidemia, cortou uma temporada de grande sucesso. A gente já tinha ido ao Rio, fez sucesso, tinha voltado no teatro de 2.000 lugares, a gente voltou e aí teve que parar por causa da epidemia, né? Aí, depois da epidemia, a gente voltou com o quê? Aí, depois da epidemia, será que a gente voltou com... Não, a gente não voltou com Roda Viva, não. A gente fez outra peça, porque foi muito triste. Quando começou a epidemia, estava tudo pronto para nós tínhamos entrar de férias e voltar para Roda Viva. E aí tivemos que suspender, né? Zé, você pensa que, quando você não estiver mais aqui, você acha que o Oficina vai sobreviver? Vai. A Oficina tem atualmente Camila Mota, o Marcelo Drummond, tem toda uma geração nova. Tem o Igor, que é o grande câmera, né? Nós temos um câmera que é uma espécie de... Ele dá um show, né? Se a peça tem 6 horas, ele filma sem parar 6 horas. Aquelas coisas que o Orson Welles fazia no cinema, ele tira de letra, plano longo, um talento absolutamente incrível, né? O Igor tem de fazer esses planos. E nós temos, inclusive, projeção. O teatro enriqueceu muito, né, com a projeção, porque o teatro aquele teatro problemático, né? Todo mundo vê tudo, tem que ter a projeção. Então tem uma projeção enorme, tanto na tela como tem do lado, do outro. O público acaba vendo tudo, ele vê tudo. Se ele está em cima, tal, ele vê tudo. Mas os que estão mais embaixo precisam da projeção, né? José, a gente quando chega aos 80 anos, que é uma idade, é um marco na vida de todos nós, a gente começa a ter certeza absoluta de que a vida está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Eu estou em 36, tenho certeza. Como é que eu ainda sofro do coração, cara. Como é que você lida com essa realidade? Eu lido vivendo enquanto eu posso, andando tudo que eu posso.
Eu tenho ainda muito entusiasmo, apesar do coração. Eu estava fazendo uma reabilitação maravilhosa no Instituto Lúcio Montoro, fazendo musculação, fazendo esteira, fazendo, enfim, uma porrada de coisa, né? E aí eu tive problema do coração, tive que parar, e agora só que eu vou poder voltar, porque eu fiz uma cintilografia e vi que meu coração está bom, meu cardiologista deu autorização para eu voltar a trabalhar, e eu posso voltar a fazer o que eu gostava muito de fazer, né? Por isso que eu estou andando de bengala, porque eu parei de fazer exercício, né? Zé, quando você pensa que nosso tempo de vida agora é limitado, É né? limitadíssimo. Então, isso... Você tem quantos anos? Tenho 80 anos. Rapaz, um garoto. Um Eu jovem. tenho 87, cara, já imaginou? Mas A Fernanda Montenegro tem 92. Mas E é tá aí mulher, as viva. mulheres vivem mais. Mulheres vivem mais. Ô Zé, eu cheguei aos 80 anos. Você já passou um pouco, não é? É claro que nós não temos aí muitos anos pela frente. Com essa perspectiva de que a vida agora vai se estreitando aí, né? O que isso muda no seu trabalho? Não muda nada se eu estiver bem, né? Mesmo agora, nessa fase que eu tive que deixar a reabilitação, que eu estava com o coração ruim, eu consegui trabalhar muito bem, com o coração ruim até, né? Fiz esses exames de cintilografia e tal, essas coisas chatas todas. Fiquei um tempo assim, um tempão com essa coisa de não poder voltar a fazer exercício. Na semana que vem eu começo, ou talvez essa semana mesmo. Mas eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar criando até morrer, porque o que me faz viver é criar, né? É criar, procriar. Eu não tenho filho, meu filho é o teatro. Então, minha filha é o teatro, enfim. Eu vou criar. E a vida não para, né? Mesmo a gente envelhecendo, acontecem coisas e a gente se entusiasma com coisas. De repente você lê um texto, você quer se encenar. Eu quero muito fazer, por exemplo, depois desse trabalho que é enorme, que eu acho que vai levar quase que o ano inteiro, depois eu já estou programando fazer o Nelson Rodrigues, fazer o Nelson Rodrigues. Meu Deus, olha como está a minha cabeça, é que eu estou cansado. Nelson Rodrigues é Senhora dos Afogados. Alguém me assoprou. Senhora dos Afogados. Senhora dos Afogados, que é muito bonita a peça. E o personagem chama Drummond, o nome do Marcelo Drummond. Ele vai fazer o personagem do pai Marcelo Drummond, que no dia do casamento mata, fode, estupra uma negra, fode, mata ela no dia do casamento. E depois, aí isso vai repercutir, e a personagem não morre, fica numa ilha. Muito interessante a peça, é uma peça José, lindíssima. essa perspectiva da morte te assusta, não? Não. Não, porque quando ela vier, ela vem, não. A não ser que eu tenha uma morte ruim, que tem que ficar hospitalizado, coisa assim, né? Que tem, mas se for uma morte de repente, é ótimo, né? Não tem problema. Eu espero que eu tenha uma boa morte, que eu saiba morrer. Morrer em cena, então, seria a glória, né? A Cacilda não chegou a morrer em cena. Ela devia ter morrido antes do fim do primeiro ato do Godot. Aliás, a peça que nós fizemos foi Esperando Godot. E vai ser feita agora em Belo Horizonte. Eu vou ter que dar uma interrompida no meu trabalho para ficar 2 dias lá em Belo Horizonte montando a peça. Você viu? Não, a sua não, a sua Muito montagem bom. não. Muito bom. Muito bom, com o Alexandre Borges, o Marcelo Drummond, o Ricardo Bittencourt e o Roderick Meros.
grande peça, uma delícia de E se fazer. assim, no finalzinho da vida, nos teus últimos minutos de vida, você tiver consciência do que está acontecendo, você vai conseguir olhar para trás e achar que você fez o que queria fazer na Terra? Eu não olho muito para trás, sabe? Eu prefiro olhar para frente. Eu prefiro sempre viver a vida que está aqui agora. Quer dizer, para mim não tem futuro, é aqui. Não tem. É como índio. Aliás, minha avó era índia. Eu tenho muito essa coisa. Eu vivo, vou vivendo. Vou vivendo, vou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu vou vivendo. Eu não bebo mais, não. Bebo muito pouco. Eu fumo maconha. Eu fumava, tomei muitas drogas, tive a felicidade de dirigir muitas peças completamente tomadas pelo ácido lisérgico, pela mescalina orgânica, pelas drogas todas. Tive um encontro fabuloso em Nova York com o João Gilberto, onde ele tinha um salaminho de peiote. Ele ia no banheiro, cortava um pedacinho, e a gente passou a madrugada, ele cantando e conversando lá em Nova York, né? Foi maravilhoso. Agora, depois que você que tem essa coisa no coração, fica limitado, né? Não deve tomar droga. Mas também tá bom, né, Zé? Como? Também tá bom, né? É. Não, mas eu gosto. 86 anos, tá bom. Uma hora tinha que parar, né? Tem que parar. Não, mas eu gosto de droga. Eu fico com inveja do Copenau, que cheira a Iacuana para fazer as viagens dele e que resolve tudo através da viagem, como a gente fazia antes até. A gente resolvia tudo pelas viagens. Todo mundo viajava de cogumelo, de ácido, de tudo. E resolvia os problemas todos, as questões que tinha, igual os Yanomamis fazem. Quer dizer, eu tenho prática disso. Gostava muito. Senti que o coração me impede hoje de fazer isso. Mas tudo bem, estou tocando para frente. Está dando. Está dando para tocar. Zé, muito obrigado. Um prazer enorme, um privilégio conversar com você, viu? Muito obrigado com você, então, maior ainda. Eu só quero fazer uma coisa. Quero o perfume das flores, ações multicores, nesta festa colossal. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro, sambando nesse carnaval com a minha arte, que é imortal. Essa letra é do Flávio Rangel, do grande Flávio Rangel, cantado pela Marlene no desfile de Vila Isabel. Eu estava exilado e recebi essa música e passou a ser meu hino. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Zé. Muito Viva obrigado. a vida. Viva o teatro. Tive o prazer de conversar com José Celso Martinez Correia. E você acompanha o nosso canal, faça a inscrição para ver esta e outras entrevistas. Muito obrigado pela atenção.